Tá ao vivo? Olá pessoal, boa noite. Olá meus amigos. Privilégio a gente estar aqui nessa noite para a gente compartilhar alguns pontos que são muito importantes, que dizem respeito, principalmente ao nosso trabalho, ao trabalho que a gente vem empreendendo já há muito tempo. E nos últimos dias, o meu nome, a minha história, a história da minha família, foram alvos de ataques públicos, acusações graves, tentativas de humilhação. E é com o mesmo respeito com que eu entrei na vida pública que eu venho prestar esclarecimentos e defender aquilo que eu acredito, que a verdade tem a ver com a verdade, tem a ver com a democracia, tem a ver com o direito de cada um viver em paz e viver com dignidade. Eu quero agradecer as milhares de mensagens que eu tenho recebido de apoio, solidariedade, que nesse momento são muito importantes para mim. Mensagens de incentivo, de carinho, de acalanto para o coração, acolhimento de muita gente que eu não tive ainda nem a oportunidade de conhecer, dos 4 cantos do estado de Rondônia. Mas são pessoas que se solidarizaram com o vice-governador Sérgio Gonçalves, pegou na minha mão. Essas pessoas literalmente pegaram na minha mão e vêm me ajudando a transpor essa tempestade que eu tenho passado nas últimas semanas. Eu não vou negar que isso trouxe um refrigério para enquanto a gente está passando por isso. O apoio, os comentários nas redes sociais de pessoas que são reais, não são pessoas fakes, não são pessoas que são do meio político, mas são pessoas que se sensibilizaram, que de forma sensata conseguem enxergar o que está acontecendo. Eu quero agradecer também as orações de muitos pastores que têm me ligado, que têm se mobilizado, o povo de Deus que tem orado pela minha vida e pela vida da minha família. Nessa noite eu quero manifestar um pouco sobre os últimos acontecimentos que envolveram o meu nome. Mas antes eu quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu tenho certeza que Deus está nesse negócio, Deus cobre a minha vida, a realidade do mundo espiritual ela é viva. Quero agradecer a minha família, agradecer também a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que hoje eu tive lá para me despedir deles. E se nós temos resultado hoje no desenvolvimento econômico do Estado, se deve ao trabalho de toda aquela equipe que está lá e muitos que passaram e também deram a sua contribuição. Se hoje nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico de verdade, é porque teve uma equipe que trabalhou e hoje nós temos uma secretaria que é uma das mais atuantes do nosso país. Quero agradecer também ao nosso governador Marcos Rocha, porque viu em mim, viu no Sérgio Gonçalves valores éticos e profissionais que permitiram a ele confiar o comando de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico por 6 anos e meio e agora, mais recentemente, como vice-governador do nosso estado. Eu entrei pela porta da frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e saí também pela mesma porta da frente, mas deixando um legado de um trabalho árduo, uma luta diuturna, e o que eu recolhi disso tudo foram resultados satisfatórios para a nossa brava gente do nosso estado. Eu descobri também nesse período que a política é ou deveria ser um espaço de compromisso com o interesse coletivo, por isso eu me dediquei tanto a esse trabalho, a esse ofício. Quando a gente olha para o setor público, muitas vezes pelo lado de fora, a gente acha que não tem solução para muitas questões do serviço público. Mas nesses quase 7 anos olhando por dentro do governo, eu descobri que tem solução sim. Tem muita coisa que tem solução. Eu tive o privilégio de conduzir, desde o início, uma superintendência lá em 2019, sem relevância alguma, lá em 2019, para uma secretaria, agora, com os números recentes, com mais de 300 milhões em projetos executados e em execução nesses anos. Nós temos o maior programa de microcrédito mais bem sucedido do Brasil, com 230 milhões em operações, presente em 49 municípios e fazendo a diferença na vida de muita gente. O estado de Rondônia vai bem,
né, o estado de Rondônia esse ano tem a estimativa para crescer 4,7%, né, no seu PIB, é exatamente a mesma estimativa de crescimento da China, que normalmente é o país que mais cresce no mundo. Isso demonstra que Rondônia está caminhando bem. Temos a segunda melhor taxa, né, melhor posicionamento de taxa de desigualdade do Brasil. Então, Rondônia é um estado que gera riqueza, mas tem uma boa distribuição. Quer dizer o quê? Que tem menos concentração de renda, ou seja, é distribuído de forma mais igualitária para todos que trabalham, né? E temos também, nós tem vários pontos, mas eu só vou destacar esse, porque eu não vou me alongar muito nisso, né? O estado de Rondônia é um estado que mais se desenvolveu em exportações, é um grande destaque, né, no nosso Brasil, né? Isso também faz parte do trabalho que eu desenvolvi juntamente com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E aí agora eu quero entrar, né, em alguns pontos que foram muito veiculados, né, nos meios de comunicação nas últimas semanas, e agora eu resolvi colocar também, né, a minha voz, a minha posição, né, e isso é muito importante para que a gente possa também trazer clareza, né. Foi falado de forma até exaustiva, né, que nós somos pessoas falidas, né? Somos falidos, que nos tiraram do buraco, né? E aí eu quero me dirigir a todos que estão me assistindo, a você pai de família, a você mãe de família, aos jovens, aos membros de família. Se você tivesse a honra, a sua honra, a honra da sua família, né? A honra de quem você está mais próximo, atacada, como que você se posicionaria? Você não faria nada? Você assistiria passivamente ou você confrontaria, né? Isso de forma sistemática, né? E aí eu quero apresentar para vocês, eu quero chamar aqui uma pessoa que é muito, muito especial, muito cara para mim, para a gente falar um pouco mais sobre isso e trazer clareza. Quero apresentar para vocês. Senta. Esse daqui é o José Gonçalves. Para quem não conhece, esse daqui é o meu pai, né? O meu pai que chegou aqui no ano de 1975. Não é isso, pai? 1975, 23 de agosto, às 3 horas da tarde, em Ji-Paraná. Bem no comecinho do nosso estado, né? O meu pai é um pioneiro, né? É uma pessoa que é o que o nosso hino de Rondônia fala, né? Um destemido pioneiro, um bandeirante que inaugurou o nosso estado, né? E ele construiu uma empresa, Supermercado Gonçalves, né? E essa empresa, ela viveu por 45 anos. 45 anos, uma empresa que foi bem sucedida, né? Que deu a sua contribuição para o nosso estado. E meu pai é um verdadeiro bandeirante que desbravou esse estado, juntamente com muita gente que está assistindo, né? Tem muita gente que está nos assistindo que participou desse momento lá do começo do estado, né? E gente que acordou muito cedo para trabalhar por uma vida melhor. Gente que pagou com a sua juventude, igual meu pai veio para cá bem mais jovem, para trabalhar e gerar desenvolvimento para o nosso estado. Né? No ambiente econômico instável, empresas podem ter altos e baixos. Umas fecham, outras seguem. Né? No caso da empresa do meu pai, houve um revés, um contratempo, que é comum na vida empresarial. Né? Empresas podem fechar as portas, mas empresas podem falir, pessoas não falem. Pessoas têm direito de recomeçar a sua vida. Né? E pessoas cujas suas famílias são fortalecidas pela bênção de Deus, como a minha família que está aqui representada também pelo meu pai, que tomam a atitude de recomeçar com a mesma força do início da jornada. Qual empresário e empresária, você que está me assistindo, né, você que é pai, você que é mãe, você que empreende, que sabe o que é a dor de empreender, de levantar cedo e lutar pelo seu negócio, qual empreendedor, empresário que levanta cedo e fala, hoje eu vou quebrar o meu negócio? Ninguém faz isso, né? Ninguém faz isso.
Falar de uma empresa que faliu até faz sentido, mas atacar pessoas, atacar a minha família, são os meus pais que contribuíram para esse Estado crescer, que merecem respeito. Merecem respeito. Né? O Estado que cresceu porque tem um meio empresarial que luta pelo desenvolvimento desse Estado. Se esse Estado tem emprego, é porque nós temos empresários, nós temos empreendedores. Quem que carrega esse Estado nas costas é quem empreende, é quem paga imposto, né? Quem tem conta, quem é que tem folha de pagamento numa segunda-feira para pagar. Meu pai agora está com quase 80 anos. Deu uma contribuição fantástica ao nosso Estado. Uma empresa que viveu por 45 anos e ela veio a morrer, essa empresa. Quando uma empresa morre, será que é justo a gente ficar acusando, né, de falidos? Será que isso é adequado? Né? Uma empresa que gerou emprego para mais de 2.000 famílias. Será que isso é adequado? Quando a gente tem uma contribuição, né? Quem sabe, quem tem consciência e sabe o que é lutar e se sacrificar por uma empresa, e uma empresa para dar certo, nunca vai chamar uma empresária ou uma empresária de falido. Esse rótulo de falido, ele é desprovido de grandeza. Então, eu queria deixar claro, esse homem, assim como a família Gonçalves, deveria receber uma placa, um troféu, pelo tanto que contribuiu por esse Estado. E não ser chamado de falido. Pai, obrigado por senhor participar. Tá? Você quer falar? Este é meu filho, Sérgio Gonçalves, o garoto que desde cedo sempre me deu muito orgulho. Estudou, se preparou, hoje ocupa o cargo de vice-governador. Sou um pai orgulhoso com as suas conquistas. Parabéns, meu filho, e que Deus te abençoe. Obrigado, pai. Obrigado por ter participado, tá? Eu quero também agora continuar, quero esclarecer para vocês o início, o ponto central dessa confusão toda, pública, infelizmente pública, que é o ponto central de tudo. Né? Foi anunciado fartamente pelos meios de comunicação, há algum tempo atrás, que o vice-governador Sérgio Gonçalves, seria indicado para o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, ele é um órgão de Estado. Ele não é puxadinho de governo. É formado por pessoas sérias que chegam ali para exercer uma função nobre, justa e indispensável para o controle e a transparência pública. Eu me pergunto, o que iriam fazer para pressionar um conselheiro para se aposentar? Chegaram num nível baixíssimo, desrespeitando um dos órgãos mais respeitados do nosso país. E foi por manter os meus princípios e valores, por dizer não a essa sujeira, que eu passei a ser perseguido. Tentam destruir a minha imagem, a minha honra e agora também a honra da minha família. Tudo isso para me impedir a qualquer custo de ser pré-candidato ao governo do Estado no ano que vem. Mas eu digo a vocês, olhando de frente, eu não vou me curvar e eu não vou me acovardar. A trama é clara. Tirar o vice-governador e inviabilizá-lo, destruí-lo ou destruir a sua família, para que ele não possa assumir o governo em abril e nem seja um possível candidato. Eu sei que o governador Coronel Marcos Rocha é um homem de Deus. Mas muitos homens de Deus perderam o temor e se perderam nas suas decisões. Hoje eu oro a Deus que derrube as escamas dos olhos do governador. Que a sua sede de poder seja saciada pela graça de Deus. Que ele possa colocar a mão na consciência e lembrar do propósito maior que o fez chegar àquela cadeira. A política passa, o poder passa, mas as marcas que nós deixamos no coração das pessoas não passam. Elas ficam.
né, eu quero deixar um alerta muito importante para a nossa população que está acompanhando e vai continuar acompanhando essa história. Essa perseguição, ela precisa cessar. Esse jogo de baixíssimo nível, no final, não terá vencedores, mas somente perdedores. E quem mais vai perder é a população. É você que está esperando serviço público. Você e todos nós que sabemos o quanto que o serviço público precisa melhorar. Eu ser acusado de traidor quando eu contrario interesses não é correto. E nem é próprio da minha índole. Foi falado também, fartamente aí na mídia, que eu articulei, né, que o vice-governador articulou na surdina para o governador perder o mandato enquanto ele estava em Israel. Não fiz nenhuma articulação e eu desafio qualquer pessoa a provar que eu movimentei nos bastidores para conspirar contra o governador. Essa afirmação é covarde, mesquinha, falsa, mentirosa, que tem interesses apenas em fazer intrigas entre eu e o governador. Que deve ter sido feita por alguém que demonstra completo desconhecimento das questões legais que envolvem esse ponto. Uma vez que não há menor amparo na lei para alguém impetrar uma ação desse tipo. Infelizmente, né, nos últimos meses, através da Casa Civil do Estado de Rondônia, começaram uma série de ataques e humilhações em função disso. Direcionados a mim, articulados contra a minha honra, envolvendo mentiras, tramas obscuras, nada republicanas. Quero afirmar de forma clara, não articulei, não participei, nem compactuei com nenhuma ação para prejudicar ou tomar o lugar do governador. E aqui vai um alerta muito sério que a população precisa acompanhar de perto. Não se pode brincar com a Constituição por desejos pessoais de poder ou politicagem. A Constituição não é algo que se pode brincar. Uma liderança não pode rasgar as leis, desrespeitar as instituições, plantar insegurança em nome de vaidade ou sede de controle. Eu fui acusado de traidor explicitamente nos meios de comunicação. Eu creio que o governador está sendo muito mal aconselhado e injusto comigo. E certamente foi induzido a erro. Não esperava isso do governador. Me senti bastante injustiçado. Recentemente, o governador Marcos Rocha fez declarações públicas dizendo que eu, vice-governador, Sérgio Gonçalves, teria articulado para tomar o lugar dele enquanto ele estava fora do país. Isso é absolutamente falso. É um absurdo. E não se trata apenas de uma acusação contra mim, isso é um ataque contra o próprio funcionamento democrático do Estado. Quando o governador viaja e ultrapassa 15 dias fora do país, existe uma regra constitucional válida em todo o Brasil para preservar a continuidade administrativa. O vice assume interinamente. Mas em nenhum momento houve da minha parte qualquer tipo de articulação para forçar uma situação para passar por cima da lei ou para desrespeitar a autoridade do governador. Quem diz isso demonstra desconhecimento da lei ou má fé. Eu desafio publicamente que apresentem uma única prova, um áudio, um documento, uma mensagem que eu articulei algo nesse sentido. Além disso, foi articulada e aprovada às pressas uma mudança na Constituição do Estado de Rondônia que tira o vice-governador da sua função, deixando o Estado numa situação perigosa, sem um comando claro, caso o governador se ausente. Isso é inconstitucional. Isso prejudica não só o vice-governador, a função de vice-governador. Prejudica Rondônia, prejudica a nossa população. Diante dessa situação, eu ingressei na Justiça visando resguardar a Constituição Federal e a condição de trabalhar do vice-governador.
para a qual eu fui eleito pelo povo legitimamente. Também. A minha atitude demonstra que eu não tenho interesses obscuros. Eu mostro a minha cara, sem agir nas escondidas. Eu não trabalho à noite, eu não trabalho na escuridão, eu trabalho no sol do dia. Acredito em Deus e no papel isento do judiciário, a quem cabe, em último caso, entregar justiça. A voz que tentam calar não é somente minha. É de quase 500 mil eleitores que confiaram seus votos para lhes representar. O povo rondoniense e todos que aqui moram merecem respeito. Eu trabalho muito, eu levanto cedo, eu não sou preguiçoso. Eu aprendi a trabalhar muito cedo com esse homem que vocês acabaram de conhecer aqui, o José Gonçalves. Morei 16 anos no Jaru e desde cedo eu aprendi o valor do trabalho. E no governo nunca foi diferente. Eu não sou preguiçoso, eu levanto cedo. Após uma semana extensa de trabalho, causou-me espanto de tomar conhecimento que a minha demissão como secretário veio a público por um canal de televisão durante uma entrevista prestada pelo governador. Eu pergunto para você que está em casa, você que está aí na sua família, no ambiente familiar, será que essa seria uma postura sensata de um estadista? Reflita comigo. No atrito da vida diária, é natural que existam divergências. Desavenças acontecem até mesmo nas relações mais íntimas, como no casamento, onde o convívio diário testa paciência e valores. Porém, o que define maturidade numa relação é a capacidade de reconciliação. Com grandeza, dirimino os pontos divergentes, mas no caráter privado. Não lavando roupa suja em público. Tudo isso não prejudica a mim, prejudica o povo de Rondônia, pois gasta energia tão preciosa e deveria ser canalizada para melhorar a vida das pessoas. O nosso foco deveria ser o trabalho de honrar expectativas da nossa população, a sua expectativa que está em casa. Porque se tem uma coisa que a gente tem é pagar muito imposto. Quando a gente vai no supermercado, de cada 100 reais que a gente gasta, 40, 50 reais é imposto. Você sabia disso? A gente paga muito imposto. Qual que é o nosso trabalho enquanto servidores públicos e o nosso salário é pago por você? É trabalhar e gastar o nosso tempo, que é precioso, que é pago pela população, para a gente entregar esses serviços relevantes e não perder tempo. Perder tempo com questões pequenas, diminutas, questões nanicas. É natural no processo político que aqueles que estejam no poder busquem a melhoria e o progresso do trabalho. Sobretudo como esse que eu dei início, como secretário de Desenvolvimento Econômico, que eu venho me dedicando de corpo e alma e coração em favor de quem mora aqui no nosso estado, quem mora nos mais diversos rincões do nosso estado. Em decorrência disso, eu coloquei o meu nome como pré-candidato natural para a gente consolidar as conquistas, mas também muita coisa que ficou pelo meio do caminho. Tem muita coisa para avançar. Eu ainda tenho muito a oferecer da minha experiência, do meu esforço e da minha dedicação. Por isso que eu coloquei o meu nome, né, para uma futura candidatura a governo do Estado. Nós temos muito que melhorar ainda, não está pronto. Esse governo vai terminar e vai ficar muita coisa para melhorar. O nosso déficit de qualidade de atendimento público ele é gigantesco. A população espera soluções para a vida real. Você espera as soluções para a sua vida real. Eu reafirmo a minha pré-candidatura ao governo do Estado. Eu não posso ser um covarde de ter lutado tanto e desistir no meio do caminho, desistir no meio da batalha. Quem me conhece sabe da minha determinação. Eu não tenho preguiça. Eu levanto cedo. E levanto cedo e se precisar trabalhar até madrugada, a gente vai madrugada dentro. Eu sou acostumado a trabalhar. Essa é a característica do povo de Rondônia, trabalhador. O meu compromisso é com a população do estado de Rondônia, com você que está me assistindo.
Eu vou continuar ouvindo as pessoas, eu quero continuar ouvindo, eu aprendi isso. Eu estou aprendendo, todo dia eu estou aprendendo. Eu venho do setor empresarial, eu venho do setor empreendedor. O povo tem muito a falar, o povo quer falar. Eu tenho muito que aprender e colaborar para que a gente possa construir uma vida melhor para as pessoas, através do serviço público. Muita gente que lutam com o suor do seu próprio rosto e coloca o pão na mesa de cada dia, querem melhorar de vida. Tem muitas pessoas, famílias, mães, pais de famílias, jovens, idosos, que querem melhorar de vida. Meu olhar é por aquele pai que está angustiado pelo filho que está procurando emprego, por aquela família que está lá, algum membro da família está aguardando ser atendido na fila de atendimento da saúde, pelos empreendedores, os empresários que estão muitas vezes oprimidos pela burocracia pública, pela carga tributária, pelo ambiente econômico. Essas pessoas que se embrenharam no nosso Estado e estão desbravando o nosso Estado e que estão gerando desenvolvimento. Quem gera desenvolvimento são os empresários, os empreendedores e todas as pessoas que trabalham nessas empresas. O desenvolvimento não vem do setor público, o desenvolvimento vem do setor privado. Eu refletia enquanto eu vim aqui conversar com vocês, nessa live, nessa minha primeira live, que nós vamos ter várias outras, e eu pensava, que todo mundo quer uma vitória. Todo ser humano, ele quer ser vitorioso, ele quer alcançar, ser próspero de alguma forma. E qual que é a minha vitória? A vitória do vice-governador Sérgio Gonçalves. Hoje, com tudo que eu aprendi nesses 7 anos, a minha vitória é a vitória do povo de Rondônia. É ver o pai de família poder sustentar seus filhos com dignidade, é ver o jovem aprendiz no seu primeiro emprego, vivendo uma vida melhor. É proporcionar dignidade aos nossos idosos que foram esquecidos pelo poder público, as mulheres que hoje cuidam dos seus filhos sozinhas e vão trabalhar e não têm onde deixar seus filhos e não tem ninguém por elas muitas vezes e elas estão, que é o que a gente diz, estão se virando nos 30. Os idosos que trabalharam uma vida inteira e também foram esquecidos pelo poder público. Eu, vice-governador Sérgio Gonçalves, vou continuar lutando para quem quer uma vida melhor. Porque assim como no privado, é possível fazer no público. Basta querer trabalhar. Uma coisa que precisa ficar bem clara, eu não estou brigando por poder, pelo menos da minha parte. Poder não me embriagou. Eu continuo sendo Sérgio Gonçalves de sempre, com a cabeça erguida e com a minha dignidade intacta. Com vontade de servir com unhas e dentes o nosso povo, a nossa gente. Eu quero o melhor para Rondônia, mas eu não compactuo com práticas que não condizem com a grandeza e a altura dos cargos que nós estamos ocupando. Não dá para compactuar. A gente tem que agir e aprender a agir na clareza do dia e não só na escuridão. Tem que ser na clareza do dia, transparência. Eu quero agradecer novamente a todas as pessoas que me abraçaram e me acolheram nesses dias. As palavras de incentivo. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso com... Se tem alguma coisa boa, e claro, tem várias coisas boas de toda esse desencontro de informações que gerou essa crise, a melhor coisa que eu pude perceber é o quanto a população consegue ter clareza para enxergar e esse apoio, essa solidariedade. Um grande aprendizado para mim nesses dias. A vida pública me ensinou a abraçar as pessoas, a olhar as pessoas nos olhos. Vou continuar trabalhando e com certeza tem muito que melhorar, de verdade. De verdade. Como que a gente melhora os serviços públicos? Precisa só de 2 coisas. Não quero ser simplista. Precisa fazer boa gestão pública, precisa levantar cedo e trabalhar. Levantar cedo e trabalhar. Essa é a primeira live que eu estou fazendo. Por enquanto eu estou sereno e vou continuar
Tenho ainda muita vivência nesses 6 anos e meio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu me comprometo a continuar atualizando vocês com os acontecimentos que cercarem a minha vida. Não desejo conflito. Nunca fui uma pessoa de conflito. Mas eu não vou fugir do conflito, caso eu venha a ser atacado novamente. Creio em Deus e que tudo isso vai passar em breve. Refletindo bastante sobre tudo isso que eu estou vivendo, eu quero continuar acertando e honrando a confiança de todos que são importantes para mim. Esperem de mim um homem altivo, honesto e sincero com as minhas convicções. Afinal de contas, governar é unir e não dividir. Governar é construir pontes e não muros. Pelo bem desse povo, de todos que acreditarem em nós. Eu peço a você que compartilhe essa live, que leve essa verdade adiante. Rondônia merece respeito. Você merece respeito. Você merece respeito, assim como todo ser humano merece respeito. Todos, sem exceção. Para você que não me segue ainda, me siga no meu canal para que você possa acompanhar o meu trabalho como vice-governador e, de fato, você vê com seus próprios olhos o que nós estamos fazendo. Tá bom? Até a próxima oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Um abraço.